Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro O Sete, do André Bianco. Quando eu gravei aquele meu vídeo, O que pretendo ler para o mês de outubro, eu não tinha colocado este livro aqui, eu tinha colocado Laranja Mecânica. Mas eu fiquei sabendo que Laranja Mecânica, ele é um livro de ficção científica. Sim, gente, eu não sabia disso. Então eu descartei Laranja Mecânica, irei ler numa outra oportunidade e resolvi colocar O Sete, do André Bianco, que é um livro que eu tenho já há muito tempo, e falei, por que não ler André Bianco, né? Vampiros, eu já ouvi falar muito bem desse livro, e eu li, eu acho que o ano passado, não lembro, eu li esse livro aqui, O Senhor da Chuva, do André Bianco, foi até o primeiro livro que ele escreveu. E não tem vídeo no canal porque eu não gostei muito do final do livro. Não do final da história, mas eu não gostei muito da narrativa do final do livro. Não curti muito. Eu tava esperando uma batalha assim, muito batalha. E foi uma batalha, entendeu? Então isso me decepcionou um pouco. Eu acabei não gravando, mas assim, é um livro que eu gostei, tá? Mas não gostei muito. Gente, mas o que é isso aqui? O que é esse livro aqui? Gente do céu, isso aqui é incrível, é uma obra-prima. Meu Deus, é um livro maravilhoso. Eu já ouvi muita gente já chegou e falou, Dri, lê o 7, lê depois o sétimo, lê o Turno da Noite. E eu enrolando, porque eu sou uma apaixonada por vampiros, eu sou extremamente apaixonada por esse universo de vampiros. E eu tenho um vampiro que é o meu vampiro, assim, predileto, que ele se chama Skinner, e ele é daqueles quadrinhos chamado Vampiro Americano, do Scott Snyder. Ele, pra mim, o Skinner, é o melhor vampiro que existe na face da Terra, tá? Mas o Drácula perto dele é Edward, de Crepúsculo. Eu penso assim, porque o Skinner, gente, ele é aquele vampiro malvado, sabe? Aquele vampiro que assim, ele não tem amor no coração, sabe? E eu gosto de vampiros assim. E eu não sei, porque aqui você tem um vampiro que ele é chamado o Sétimo. Dizem que ele é o pior vampiro que tem, etc. Vamos ver se ele consegue ultrapassar o Skinner. Vamos ver, né? Eu estou já com o livro aqui, o Sétimo, tá? Porque o sétimo mesmo é só lá no finalzinho que você fica sabendo dele, mas a história dele mesmo está nesse livro aqui que eu pretendo ler o mês que vem. Dois mergulhadores, eu acho que é o César, o Tiago e depois também tem o Olavo. Eles acabam descobrindo uma caravela portuguesa no fundo do mar, no litoral brasileiro. E foi estranho porque essa caravela, eles acharam várias imagens, imagens católicas, assim, imagens de santos, de Nossa Senhora, de anjos, de Cristo, enfim, várias imagens dentro dessa caravela. Mas também eles encontraram uma caixa muito grande que depois eles vieram descobrir que era uma caixa de prata. Então, essa descoberta deles, eles chegaram até a ganhar um dinheirinho ali vendendo essas imagens, né, de santos e tal. Eles acabaram levando, porque eles não conseguiam abrir aquela caixa de prata. Então eles tiveram que levar isso para algum lugar nessa descoberta. Então eles foram até o departamento de História da Universidade Soares de Porto Alegre. Essa história se passa em Porto Alegre, numa cidade chamada Amarração. Então eles levaram nessa descoberta que eles fizeram para essa universidade que começou ali a estudar. Então você tem um professor ali chamado Del Vecchio, que começa a estudar essa caravela e tal. E claro que o mais curioso dentro dessa caravela é aquela caixa de prata. Então, né, você tem todo o processo deles tirando essa caixa do mar, a caravela e etc. E eles perceberam que a caixa era de prata e que tinha coisas escritas. Na caixa você tinha 7 nomes, ok? Que eu vou falar aqui pra vocês porque eu não sei de cor, tá? Você tem escrito lobo, que, gente, vamos lá, são 7 vampiros, tá? Tem 7 vampiros, né, 7 cadáveres dentro dessa caixa de prata. Então você tem o lobo, que é o Afonso, ele tem o nome de Afonso aqui no livro. Você tem a Tempestade, que é o segundo vampiro, que é o Baptista, acho que é assim que se fala. Você tem o Inverno, que é o Guilherme. Você tem o Gentil, que é o Miguel, que é o meu vampiro preferido. Você tem o Espelho, que é o Fernando. O Acordador,
que é o Manuel, e você tem o sétimo. E também, lá na página 32, tinha uma outra coisa escrita também nessa caixa. Estava escrito o seguinte, se eu não me engano, em latim: nobres homens de bem, jamais ouseis profanar este túmulo maldito. Aqui estão sepultados demônios viciados no mal e aqui devem permanecer eternamente. Que o Santo Deus e o Santo Papa vos protejam. Claro que eles não acreditaram, né, no que estava escrito ali, enfim, superstição. Depois eles abriram essa caixa, eles viram que eram 7 cadáveres, e o que passou pela cabeça deles, né, das pessoas que estavam estudando aquilo, é que provavelmente por uma questão de superstição, lembrando que nessa época, isso aconteceu há praticamente 500 anos atrás, né, 493 anos para ser específico, eles poderiam ter sido acusados de bruxaria, porque estava acontecendo a Inquisição em Portugal, aquela coisa toda, então provavelmente por alguma questão supersticiosa eles foram enterrados sendo considerados bruxos. Então, óbvio que eles não iriam trazer essas superstições para os dias atuais, né? Óbvio, até eu faria isso, né? Enfim. Mas não é bem por aí, né? Porque começou a acontecer coisas estranhas. Um desses vampiros, ele começou a se regenerar. Já estava estranho porque eles não estavam assim, gente, mais de 400 anos, trancado numa caixa no fundo do mar, não era para ter só os ossos. E não eram bem assim, eles não estavam só os ossos ali. Dava para ver mais ou menos a feição deles ainda. Então isso chocou realmente as pessoas que estavam ali, principalmente o professor Del Vecchio, né, uma equipe médica e tal. Isso chocou todo mundo. E ele começou a se regenerar. Ele começou a se regenerar até que ele acordou. E quando ele acordou, tudo ficou gelado. Tipo, ok, Porto Alegre é um lugar frio, mas ficou muito frio. Começou a nevar, gente. Temperatura abaixo de 20. Tipo, uma coisa assim que não era para acontecer ali, entendeu? E aí, óbvio que eles perceberam que aquele seria o inverno, no caso, o Guilherme. Então, o Guilherme, né, o vampiro inverno, ele acordou. O que é muito interessante é que esses vampiros, gente, eles são meio X-Men. Eles têm um poder, cada um deles tem um poder. Por exemplo, o Guilherme, que é o inverno, ele tem o poder de trazer o inverno. Ele congela tudo, absolutamente tudo. Aí você tem os outros aqui também, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu tô falando do inverno porque ele é o que acorda primeiro, que já tá no começo do livro e tal. Mas aí os outros, aí só vocês lendo mesmo, porque é muito legal você saber quem é quem e descobrir qual o poder de cada um. Mas eles são meio X-Men, isso é muito legal. E é muito legal porque o André Bianco, ele fez toda uma pesquisa, porque quando o cadáver começa a se regenerar, ele tem uma explicação científica para isso, que nem ele fala assim... tem aqui o Del Vecchio com o Sérgio aqui, que são os personagens que eles estão analisando uma amostra ali do líquido deles, enfim. Ele fala o seguinte: isso são glóbulos brancos. É motivo para muito espanto. Glóbulos brancos não estariam vivos dentro de um organismo inanimado por tanto tempo. Aliás, centenas de anos. E o mais incoerente é que eles estão se multiplicando a uma velocidade em que eu nunca vi em nenhuma regeneração. Só poderia estar fazendo isso sobre uma única condição. E o Del Vecchio aqui, que eu não sei se ele é professor, médico, enfim, ele pergunta que condição seria essa. E aí o rapaz responde: esta coisa, este cadáver, ou melhor, este espécime está vivo. Só pode ser isso. Porque somente um ser vivo para ter glóbulos brancos, etc. e tal. Então tem uma explicação muito legal aqui. Para tudo tem uma explicação e é muito legal, muito coerente. Os personagens desse livro, como o Tiago, o Olavo, o César, que eram os mergulhadores ali, entre outros como a Eliana, etc., eles são todos amigos ali de amarração, amigos de infância, tá? E enfim, gente, os vampiros vão acordando, coisas vão acontecendo. Esses vampiros, gente, eles são vampiros de verdade, eles têm esse poder meio X-Men, não totalmente X-Men, mas eles são vampiros, eles querem sangue, eles matam, não importa se é criança, se é bebê, se é mulher, se é homem, se é bacana, se não é, eles matam. Não existe amizade entre eles e os humanos. E não existe amizade entre os próprios vampiros. O que existe é uma questão de
cumplicidade. Um é comparsa do outro, mas não amigo, tá? Então, por exemplo, tem um humano aqui que, sem saber que eles são vampiros, enfim, acaba ajudando eles, então eles acabam poupando a vida dele, mas porque eles precisam dele. E é assim, gente, tem uma coisa, ao mesmo tempo, ele não é um livro de terror, tá? Apesar de ter momentos aqui bem tensos e de terror, tá? O André Bianco, ele conseguiu colocar um equilíbrio. Ao mesmo tempo que esses vampiros são extremamente temidos, até para nós leitores, ao mesmo tempo eles são engraçados, porque, pensa, eles viviam há 500 anos atrás, e de repente eles acordam num mundo completamente diferente, tipo no Brasil. Um deles conhecia o Pedro Álvares Cabral, ele sabia que era a terra de Veracruz, sabe aquela coisa toda? A questão, a energia elétrica para eles era uma coisa incrível. Helicóptero, eles chamavam de pássaro. Um trem, eles acharam um trem também uma coisa fantástica, era a serpente de ferro. E isso é muito legal porque você começa a perceber o que é uma pessoa que nunca viu uma tecnologia na frente dela, e quando ela vê, ela coloca apelidos totalmente primitivos. E isso é muito ligado à mitologia em si, né? Que nem você, como eu estudo muito mitologia, você vê até mesmo a Bíblia, gente. A Bíblia, ela tem muitos nomes, muita coisa que provavelmente eles estavam vendo uma certa tecnologia na frente deles, né? Isso dentro da Bíblia ou nas outras mitologias, que eles não sabiam o que eram aquilo, então eles colocavam certos nomes estranhos, como um trem ser uma serpente de ferro, né? O que seria uma serpente de ferro? Então isso foi muito legal do André Bianco. Então ele fez um certo equilíbrio entre esses vampiros. Ao mesmo tempo que eles são sanguinários, eles também são engraçadíssimos em certos momentos, gente. É muito engraçado. Porque eles ficam assim, tipo, quando o inverno se depara com uma geladeira, tipo, caramba, os humanos já conseguem congelar alguma coisa, eu não sou mais o único. Tipo, é muito engraçado. Enfim, vão acontecendo N coisas. O Tiago pega a Eliana vocês vão ficar sabendo dela aqui também na história, não vou entrar em detalhes. Ele pega a Eliana e a leva para São Paulo, especificamente em Osasco. Os livros do André Bianco é muito conhecido por se basear em Osasco, então a história aqui, ela começa em Porto Alegre, mas ela acaba vindo para Osasco por conta do Tiago e da Eliana, mas eu não vou contar para vocês o porquê que ele vem para Osasco com a Eliana, aí vocês precisam ler o livro. Por ser um livro nacional, o André Bianco coloca muitos elementos aqui que é do nosso país, então você tem Carrefour. Ele até cita aquele caso que aconteceu anos atrás do Osasco Plaza Shopping, que acabou explodindo e matou dezenas de pessoas. Você tem o programa do Jô Soares, você tem Guns N' Roses, você tem muita coisa aqui que é muito divertido, gente. É divertido, é uma história incrível. Você tem a história de como esses vampiros surgiram. Tudo, gente. É um livro totalmente amarradinho. Eu me interessei muito por esse livro porque eu assisti a resenha também do William, do Literatura Dark. Eu vou deixar o link do vídeo específico aqui no box de descrição. Foi um livro, gente, que eu li devorando. É um livro que, lá do começo ao fim, ele é incrível, você quer saber como termina. E ele termina que, assim, todos os vampiros acordam, né, e o sétimo fica lá por último, porque o sétimo, diz a lenda, isso você já sabe desde o começo do livro, com o Inverno em Forma, ele é o pior vampiro que existe. E existe uma rixa entre esses vampiros, tá? O vampiro Miguel, que é o gentil, ele é irmão do sétimo, tá? Então também tem toda uma história sobre essa questão. O Miguel é o meu vampiro preferido. E, gente, que final! Que final incrível! Vocês não têm noção do final. Gente, esse livro no cinema, sei lá, feito pelo Spielberg, vocês não têm noção do que seria isso aqui no cinema. Meu Deus, nossa, eu queria muito ver o 7 no cinema, muito. Seria assim incrível, incrível, incrível. Tinha que ser uma mega produção, pra ficar fiel ao livro, assim, é incrível.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, mas eu preciso falar do final desse livro, então se você não leu esse livro ainda, você para o vídeo agora, porque eu irei dar mega spoiler, tá? Eu vou falar exatamente do que acontece no final desse livro, porque eu achei incrível o final e eu preciso dividir isso com vocês, mas somente para quem já leu o livro, tá? Se você não leu, então já desliga, porque eu vou falar do final do livro. Então, assim, lá no final, o Tiago vira vampiro, né? Então, vocês sabem que o Tiago vira vampiro. E eu fiquei pensando que, assim, quando ele vai acordar o sétimo, ele leva dois amigos com ele, gente. Dois amigos de infância. Ele leva o César e o Olavo. Quando eles estavam lá na casa, que o Tiago falou, vamos lá acordar o sétimo, eu achei estranho o fato do Tiago levar dois amigos para acordar um vampiro que ele sabia que era um dos piores vampiros. Eu falei, gente, ele tá levando os caras para morrer, porque é óbvio, o vampiro vai acordar com fome, ele vai querer sangue. O Tiago já é vampiro, os outros dois não, ele vai matar os dois amigos. Aí eu falei, meu, o que o André Bianco vai fazer no final desse livro? Fiquei questionando, fui lendo. E aí eu lembrei de uma conversa que o Miguel teve com o Tiago, que é justamente o que eu já até falei no vídeo, né? O Tiago meio que começou a levar o Miguel como amigo. E o Miguel falou pra ele, nós somos comparsas, não amigos, não existe amizade entre vampiros. E ele falou, não, porque eu te considero amigo, tipo, querendo dar um de vampiro bonzinho. E o Miguel falou pra ele, você, não existe vampiro bonzinho. Mais ou menos assim, tá, gente? Tipo, ele falou, não existe vampiro bonzinho. Você já é um vampiro. E daqui a um tempo você vai saber exatamente o que é ser um vampiro. Tá no teu sangue agora. Você não é mais aquele Tiago, você não é mais humano. Então a tua natureza, ela vai mudar. Ela já está mudando. E aí, quando você chega naquele final que ele acorda o sétimo, o primeiro a morrer é o Olavo. E vocês percebem que o Tiago tá se lixando. Pelo menos, gente, eu não sei como que é a continuação aqui do sétimo, tá? Mas, eu vi que meio que ele se lixou que o Olavo morreu. O César também quase morreu ali. Tipo, ele levou os caras pra ser cobaia do sétimo mesmo. Foi isso que eu entendi. Vocês sentiram isso? Isso não é muito nítido, mas foi isso que eu senti. Tipo, ele levou os caras pra ser cobaia, porque é óbvio que ele sabia que o sétimo iria precisar de sangue assim que ele acordasse, como qualquer outro vampiro. Ele levou os próprios amigos de cobaia. E mesmo, eu acho que sem perceber, o Tiago já tá com aquela natureza vampírica mesmo, assim, tipo... Enfim, foi acho que um instinto dele mesmo, porque se ele fosse humano, ele não teria levado os dois amigos dele. Então, isso eu achei incrível, incrível, incrível do André ter feito lá no final. Foi perfeito, perfeito. E eu tenho, gente, além do 7, o sétimo também, tá? Essa aqui é a segunda edição, ainda é pela editora Novo Século. Eu sei que a editora Aleph republicou esses dois livros com capas lindas. Eu amo essas capas, tá, gente? Por exemplo, aqui o 7 é uma capa muito bonita. Ó, aqui dentro você tem ainda tipo, não dá pra vocês verem aqui um alto relevo. Mas eu acho uma capa bonita. Mas a edição da Aleph tá a coisa mais linda. Aqui você tem o sétimo. E eu tenho também, gente, o Turno da Noite, que digamos que ainda é com os personagens desses livros aqui. O Turno da Noite é composto por 3 livros. Então o primeiro aqui é Os Filhos de Sétimo. E olha essas capas, gente, são incríveis. Então aqui você tem Os Filhos de Sétimo. O segundo volume é Revelações. E o terceiro volume é O Livro de Jó. Então eu pretendo ler todos esses livros, lembrando que O Senhor da Chuva, que é este daqui eu também já li. E tenho também esse outro livro aqui que chama A Noite Maldita, que não tem nada a ver com esses livros aqui, mas eu também tenho aqui, pretendo ler provavelmente no próximo ano, tá? E quero ler os outros livros do André Bianco também. Eu achei essa história incrível. É impossível você ler esse livro e não gostar. Impossível. Você pode até não gostar 100%. Eu gostei 100%. Mas uns 80%, 70% você vai gostar porque é uma história incrível, tem um final maravilhoso. E, gente, melhor história de vampiro que eu li até agora. Ai, eu tô encantada com esses personagens. Eu não queria mais terminar o livro
porque eu fiquei muito apegada com os personagens, chorei lá no final, porque não vou dizer, não posso falar porque senão será spoiler, mas ai, eu chorei. É incrível, gente. Leiam, por favor, leiam. Irei deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra da Amazon, né, com todas as obras do André Bianco, e vocês comprando por esse link, vocês também ajudam o canal. E é isso, beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!